marcação a mercado, que também existe em Selic e IPCA. No Tesouro Selic, é muito tranquilão. Então vamos pegar um exemplo assim, ó. Porque assim, no Tesouro Selic a marcação mercado se dá, não tem nada de R$ 1.000 trazido para valor presente, não tem nada disso. Segue a rentabilidade diária da Selic. Então, se a meta está 11,25%, hoje vai render aproximadamente 1,252 avos, né? Tem que fazer uma conta de equivalência de taxas. Você faz 1 mais o 11,25, né? E eleva 1 sobre 252. É o que eles chamam de equivalência de taxas. Não é só dividir, porque é juros compostos. Mas o cara consegue calcular qual que é a taxa diária equivalente à taxa Selic meta, que hoje é 11,25%. Não tem nada a ver com o 13 lá, que é a expectativa do pré-fixado. No Tesouro Selic é a taxa meta, o equivalente diário. Então, não tem essa volatilidade de um pré-fixado. Vou dar um exemplo, assim, tá? Nem é o exemplo que tem hoje dos valores de preços hoje, mas suponhamos que a gente tem um preço, porque tanto é que se a gente olhar o preço dos pré-fixados, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada dos pré-fixados, não, do Selic, eles estão na casa dos 1.000 e cacetada, então não tem nada a ver com 1.000 voltando. Mas aqui eu dou um exemplo com, imagina que o preço num determinado dia de um Tesouro Selic seja 850, que a taxa Selic apurada do dia foi 0,045, então o preço do título no outro dia vai ser 850 mais esse 0,045, e aí o preço do título no dia seguinte vai estar lá, por exemplo, 850, você ganhou lá 38 centavos na sua aplicação, que significa, o que é esse 38 centavos aqui? 0,045% dos 850, que é o valor do título, se você tivesse comprado um único título. Então, é o devagar e sempre o Tesouro Selic, parece uma reta, tá? Isso aqui é 2016, o ano turbulento, o Selic continuou. Ele vai subindo conforme está a Selic meta. E ele é sempre melhor que a poupança, pela fórmula de cálculo, tá? Hoje, quando a taxa Selic é alta, 11,25, ele é bem melhor que a poupança. Quando o Selic está abaixo de 8,5, ele fica 70%, a poupança fica 70% da Selic. A diferença continua sendo positiva para a Selic, mas nem tão grande, não tão grande assim como hoje. Hoje se ganha muito mais dinheiro no Tesouro Selic do que na poupança. A poupança está 8 e a Selic 11,25. Mesmo com o imposto, a Selic ganha da poupança. Tá? Esse é fácil de entender. IPCA, quem gostar de conta, vai no meu livro Aprenda a Investir por Conta Própria e vê lá as contas. Tem um VNA, toda a expectativa da inflação, tem uma fórmula do caramba. Mas o que nos ajuda muito é pensar da seguinte maneira. O IPCA ele rende assim, uma parte pré-fixada, como se fosse um pré-fixado acima da inflação. Toda vez que essa parte pré-fixada começa a variar, porque é isso que o mercado acaba ajustando. Então, assim, há um tempo atrás estava se pagando 5% mais IPCA. Hoje a gente viu, a gente pode revisitar daqui a pouco, está 6 e pouco acima do IPCA. Então, se eu compro IPCA com 5% e daqui a um ano está IPCA mais 6, eu me ferrei. Porque esse 5% também é uma expectativa, como se fosse no pré-fixado. É o quanto o mercado acha justo. E esse valor muda todo dia, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês darem uma olhada, graficamente aqui, ó. Em 2016, que foi aquele mesmo ano que a gente pegou do pré-fixado, aqui era a taxa, ó. No início do ano, lá dos impeachment da vida, a taxa negociada estava em torno de 7,5%. E o preço aqui próximo a R$ 700. Como o mercado começou a ficar cada vez mais light, achando que estava tudo melhor, o que se pagou acima da inflação saiu desse 7,5 e fechou o ano abaixo de 6. Então,
Quem no ano de 2016, em janeiro, até um pouquinho depois, aqui foi o ápice, aqui, ó, quase 8%. Se o cara comprasse aqui, ó, a 7,75% acima da inflação, a hora que fechou o ano e as taxas tiveram baixado, esse cara ganhou muita grana. Porque o preço saiu aqui da casa dos 680, que está aqui, ó, e foi bater lá para 1.000 e pouco. É como você comprar um negócio por R$ 680 e vender esse mesmo negócio a 1.050. Você ganha muita grana, muito mais do que você comprou aqui, que seria 7 e poucos% acima da inflação. Esse ganho aqui é muito maior do que isso. Mas isso só ocorre porque o vencimento é lá para 2035, que é uma outra coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, o vencimento influenciando nessa volatilidade. Então, para a gente poder resumir aqui, é assim: quer tranquilidade sem volatilidade, Tesouro Selic, devagar e sempre. Quer correr um pouquinho mais de risco, diversificar para melhorar a sua carteira, se você achar um momento estratégico interessante, como a gente está passando agora, e quiser apostar um pouquinho, que as taxas já chegaram no seu ápice, você compra tesouro pré-fixado. Se as expectativas caem, você começa a se dar muito bem. Ou você pode comprar um tesouro IPCA, um tesouro IPCA mais uma certa taxa, porque se você prefixar hoje a 6%, lá, que está lá o tesouro IPCA hoje, e daí o mundo começa a melhorar, 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 melhorar aqui no Brasil. E essas taxas começam a cair para 5% acima do IPCA, 4%, e você, entre aspas, prefixou a 6% acima do IPCA. Eu falo entre aspas porque isso não é um prefixado, tá? Mas essa taxinha acima do IPCA eu estou chamando de prefixada. Essa taxinha a mais, se eu prefixo a 6 e depois vira 5 e 4, meu Deus, eu estou nadando de braçadas, porque o meu preço vai lá para cima. Ele tem um comportamento muito parecido com o pré-fixado ou Tesouro IPCA. O que é isso que dá um nó na cabeça da gente, né? Porque assim, o mais comportado é o pós-fixado Selic. E os outros dois, que são pós-fixado IPCA e pré-fixado, são muito voláteis. Principalmente quando os vencimentos são muito longos, porque daí na fórmula, qualquer mudancinha na taxa bate no preço de maneira feroz. Então agora a gente consegue entender esse gráfico. Tesouro Selic tranquilão, devagar e sempre. O que aconteceu em 2021? As expectativas de taxa de juros certamente subiram. O que se pagava acima do IPCA certamente subiu, porque ambos os títulos caíram de valor ao longo do tempo. Não precisa nem pesquisar dados, é só olhar se teve rendimento negativo no pré-fixado, é que as expectativas subiram ao longo desse ano. Se teve rentabilidade negativa no IPCA, é que aquele valorzinho acima do IPCA subiu ao longo do ano e você pagou lá, por exemplo, 4% acima do IPCA. Daí passa um tempo, tá 5% acima do IPCA. Você fala, que caramba, eu não esperei um pouquinho para comprar 5 e não a 4. Porque veja, se a gente comprasse aqui, ó, ia ser uma ótima, porque você ia ter um ganho, né? Mas se você compra aqui, você tem perda, depois vai embora. Você terminou o ano empatado nesse Tesouro IPCA aqui. Ok? E aí, para refletir e a gente entrar nas perguntas, a gente terminar essa parte aqui. O Tesouro IPCA e o pré-fixado tem volatilidade. A gente já viu. Ele, antes do vencimento, ele vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Em algumas determinadas circunstâncias, e aí eu estou afirmando para vocês, sem demonstrar aqui, a volatilidade, em alguns casos, se aproxima à mesma volatilidade das ações. Que eles são, sim, um ativo de renda variável, que vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Isso significa que esses títulos possuem o mesmo risco de renda variável? O que a gente está falando é o seguinte, o que eu estou querendo dizer é, quando eu penso em renda fixa, eu penso em ativos, investimentos que são menos arriscados do que uma ação.
Só que eu estou mostrando que o pré-fixado e o Tesouro IPCA, eles possuem uma volatilidade que é muito parecida com ações em alguns momentos para vencimentos mais longos, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse negócio de vencimento. Isso significa, então, que os títulos são, os pré-fixados e o IPCA têm mesmo risco de ações? Não. No seguinte sentido: o que diferencia a renda fixa de renda variável? Renda variável, eu não tenho nenhuma garantia de que eu vou ter determinada rentabilidade positiva. Renda fixa, eu tenho uma garantia de como vai ser feito os juros, porque eu emprestei dinheiro para alguém, eu preciso receber aquilo positivo. Então, o negócio é o seguinte: apesar da volatilidade em alguns momentos ser parecido com ações, a diferença de renda variável para esses ativos de renda fixa é que no renda variável eu tenho volatilidade, posso ter dinheiro muito maior lá na frente ou perda. No renda fixa, IPCA e pré-fixado, apesar da volatilidade, lá no final eu recebo positivo. É uma enorme diferença isso, tá? Tesouro pré-fixado vai me pagar os R$ 1.000 lá na frente e o IPCA lá na frente vai me dar o que tem de taxa que eu comprei, mais a correção da inflação. Então, não podemos colocar no mesmo saco, no mesmo balaio, na mesma classificação, só porque ao longo do tempo, tanto ações como pré-fixado IPCA possuem volatilidade. Não são a mesma coisa. A natureza é totalmente distinta. No renda variável, eu posso ter perda ou muito ganho, e no pré-fixado IPCA, eu vou ganhar aquilo que foi combinado a hora que chegar o vencimento.